o ambiente acho que nos proporciona isso. E aí, geralmente eu costumo falar rápido, mas os irmãos receberem um entendimento de Deus, se quiser compartilhar, aí eu dou a oportunidade. Nós estamos diante de um assunto muitíssimo importante. E o irmão Pastor Maridel está vivenciando esse momento de descoberta, ou de redescoberta de um tema há muito esquecido, que é o tema da ira de Deus. E ele é tão vasto que uma pessoa poderia pregar a vida inteira e nunca ele vai exaurir ou discorrer sobre tudo que a Bíblia trata sobre a ira. Então esse é um tema que você focadamente pode falar durante 200 anos, porque a Bíblia fala mais da ira do que sobre o amor de Deus. Se você pegar uma concordância que diz Adão Pink, você vai ter isso com toda facilidade. No entanto, essa geração atual desconhece quase que totalmente esse tema. E às vezes tem até vergonha de mencionar, tem medo de, à medida que discorre sobre o texto, afastar os incrédulos por causa do tema. Mas então nós estamos conscientes que Deus nunca se vergonhou de revelar sua ira. Pelo contrário, a ira de Deus ela é manifestada com toda clareza na Escritura, e ela é um meio de Deus glorificar o seu nome, exaltar o seu braço forte, magnificar a sua justiça, magnificar a sua santidade, e Deus não se envergonhou de revelar. Então, nessa manhã, nós desejamos que a misericórdia de Deus seja derramada sobre nós, para que com fidelidade nós também possamos, apesar de nossas limitações, fazer esclarecido essa verdade. Então, quero ler com os irmãos, na nossa divisa aí, que é Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. O tema geral é a ira de Deus, só que o tema que foi passado é o que é a ira de Deus. Então, minha parte ela é conceitual. Ou seja, meu encargo nessa manhã, que me foi proposto, é explicar o que é a ira de Deus, dar os conceitos bíblicos sobre isso. Então, no capítulo 1 de Romanos, versículo 18, está escrito: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Vamos orar, nosso Deus, volta a cabeça. Esse é o momento para nós pensar na seriedade desse tema e lembrar que todos nós um dia éramos filhos da ira. Vamos lembrar isso hoje. Esse tema vai aguçar o nosso senso de gratidão, porque Deus, em sua misericórdia, quis livremente nos resgatar da sua ira. Então, precisamos louvar Ele agora, agradecer a Deus. Muito obrigado, porque, embora eu fosse filho da ira, merecedor da ira vindoura que há de vir em Cristo, o Senhor me resgatou, me deu perdão. Ora, Senhor, sobre a tua cabeça, agradeça a Deus. Ora, nessa cabeça, ora, Senhor. Deus, nosso Pai, nós queremos voltar para Ti nosso coração nessa manhã e expressar a Ti nossa gratidão. Gratidão porque as Tuas misericórdias são a causa pela qual nós não somos consumidos. Por causa da Tua misericórdia e da Tua graça abundante, o Senhor não despejou a ira merecida sobre nós, filhos da ira. Nascidos em pecados, nascidos debaixo da culpa, nascidos em rebelião, merecedor como os demais, como disse a Tua palavra. Como os demais, nós também andávamos segundo o curso deste mundo, e éramos merecedores da ira. Mas em amor e em graça e em misericórdia incompreensível, gratuitamente o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou. Eu clamo para que o
Senhor derrame da tua graça sobre nós nessa manhã, para que esta palavra gere em nós o devido temor e ela proporcione-nos a devida gratidão, o devido reconhecimento pelas tuas misericórdias, reconhecimento da tua bondade. Pedimos que o Senhor nos assista, pedimos que o Senhor nos dê uma porção do teu Espírito, da tua unção, para que esta palavra, Senhor, banhada pelo óleo do teu Espírito, ela penetre o nosso coração enferrujado e ela mova, Senhor, as engrenagens da nossa alma e volte para o Senhor. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A ira divina implica em punição para os incrédulos e em disciplina para os filhos de Deus. Então esse é o meu subtema. O que é a ira de Deus e quais suas implicações para o ímpio e para os filhos de Deus. Vamos pensar na ira desta forma. Então aí está na terceira página. Em Romanos, irmãos, capítulo 1, versículo 19 a 28, como você pode ver aí, Paulo mostra que a queda aconteceu porque o homem desprezou o conhecimento de Deus e, dizendo-se sábio, tornou louco, diz o verso 22, dizendo-se sábio, tornar-se louco. Desde então, se tornou espiritualmente cego debaixo da ira. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 4, diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vamos começar com essa percepção. O homem sem Deus é cego. Ele não tem um conhecimento claro de Deus. Seus olhos foram fechados e o seu entendimento foi obscurecido. Todo conhecimento que o homem natural tem da realidade é distorcido. Em sua condição de revolta, pois ele é um homem revoltoso, o homem natural não entende as coisas espirituais. Ele distorce tudo a respeito de Deus. E uma das perfeições de Deus mal entendida é sua ira. A palavra perfeição ou perfeições de Deus se refere a um atributo divino. A ira é um atributo. A criatura caída sempre atribui injustiça a Deus por aplicar sua ira, porque não quer admitir sua responsabilidade pela culpa do seu pecado ou por sua culpa. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 13 a 24, os irmãos vão ver isso. O homem questionando a justiça de Deus, por ele salvar a uns e rejeitar a outros. Por ele dizer: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu endurecerei a quem eu quiser endurecer. E o homem sempre acha que Deus é injusto por usar da sua soberania e por usar da sua liberdade em salvar a uns e deixar a outros seguir os seus caminhos. Durante a Idade Média, irmãos, a ênfase da pregação romanista era a ira de Deus no inferno, em detrimento da sua graça. Então, durante 1200 anos, o movimento católico assombrou os homens e perturbou as almas aflitas, pobres e oprimidas daquele tempo, com esse assunto da ira de Deus sem nenhuma misericórdia. Os irmãos sabem que multidões e multidões corriam após aqueles tempos para entregar-lhes ofertas de penitência, ofertas de pagamento de perdão de pecados, em busca de perdão. Milhares de almas se prostravam, se ajoelhavam perante o sacerdote para fazer confissões de pecados, em busca de perdão, para ter algum alívio daquela ira que os assombrava. Os irmãos lembram da história de Lutero, das suas agonias, das suas angústias, porque ele via Deus apenas como um Deus irado, um tirano cósmico que estava atrás dele para destruir a sua alma. Então, durante 1200 anos, essa mensagem foi pregada sem o anúncio da graça de Deus e sem a misericórdia. E hoje, amados irmãos, nós temos uma outra ênfase. Eu coloquei aí, a ênfase moderna na pregação é no amor licencioso em prejuízo da justiça e da santidade de Deus. É o que nós estamos vivenciando. E nesse momento, a volta a esse tema, que é esquecido por uma ala evangélica no mundo,
valia de grande importância para nos voltar ao bom senso de novo. Então, enquanto na Idade Média o assunto era exagerado para a ira de Deus, hoje é exagerado para uma perfeição do amor de Deus, e a isso sempre em detrimento à sua santidade. Pregadores evangélicos, a palavra aí é secularistas, proclamam que um Deus bom não pode estar irado ou encolerizado. Eu lembro quando nós começamos a pregar sobre esse tema, foi por volta de 2010, para o Mário Belo, lá no Centro Novo. Não sabia nada da ira de Deus. A Bíblia é um livro que de Gênesis e Apocalipse está impregnado desse tema. Nós vamos ver algumas coisas, não dá para ler tudo, porque senão nós teríamos que tirar um mês para ficar lendo. Vou ler toda a Bíblia para poder discorrer sobre essa temática. Mas até 2010, por causa dos óculos que eu usava e todos os outros, nós não conseguimos ver. Nós via a palavra ira, mas não tinha noção da conotação, do sentido dela, da importância dela na Escritura. Então eu comecei a pregar, e aí eu comecei a ver um rebuliço acontecendo, no coração da igreja e de alguns irmãos. Notei que alguns sentiam vergonha de ouvir o pastor pregando sobre aquele tema tão agressivo, aquele tema aparentemente tão duro, tão mau, que esfoleava o homem carnal, o homem pecador. E alguns irmãos começaram a me procurar, e uma irmã me procurou certa vez e disse: pastor, as pessoas incrédulas, elas vão terminar se afastando da igreja, eles vão ficar com medo de vir à igreja, porque esse texto, a ideia dela é que a ira de Deus era por demais violenta. E aí eu notei, e quando os crentes começam a ouvir esse tema, eles ficam com vergonha de que nós servimos um Deus que possivelmente pode ser um Deus irado. Mas, irmãos, não é algo estranho, irmão, pensa. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus gracioso, um Pai bondoso, um Deus de misericórdia, clemente, paciente, longânimo. Não seria uma interpretação errada dizer que esse Deus se ira? Bem, irmãos, o ensino da Escritura não é apenas que Deus se ira, mas que Deus está irado todos os dias. Então, quando nós somos cristãos, nós passamos a subjugar as nossas opiniões, subjugar os nossos pensamentos, os nossos argumentos, as nossas filosofias e ideias à autoridade da Escritura. Ontem à noite, quando eu ia dormir, eu li um livro, e por sinal um livro muito bom, intitulado O Evangelho Maltrapilho. Desde quando eu vi esse tema, eu fiquei atraído, porque o Evangelho moderno é um Evangelho meio maltrapilho. Eu queria saber, a ideia que o autor tinha sobre este Evangelho que está sendo caricaturado nesse tempo presente. E eu li uma frase naquele texto que dizia assim: a igreja, ela não é uma... deixa eu ver o que foi que ele disse, rapaz. Eu sei que ele disse que a igreja era um hospital. E quando eu li a frase, eu não concordei, mas simplesmente eu entendi. Isso é simplesmente uma poesia, é uma opinião, é uma ideia que o autor que está comentando tem da igreja. Mas eu não preciso fazer uma afirmação de que a igreja é um hospital, porque a Bíblia não diz que ela é um hospital. E aí o teólogo pode pensar o que ele quiser, você pode dizer o que quiser da igreja. A Bíblia é muito clara em dizer o que é a igreja. Então, se eu perguntasse quais são as figuras bíblicas da igreja na Escritura, a igreja é o quê? Você lembra? Oi? A noiva de Cristo, é o que mais? O pastor disse, uma casa de oração. A igreja é o que mais na Bíblia? O corpo de Cristo. Templo do Espírito Santo. Veja só, essas são as figuras do que a Bíblia diz que é a igreja. Então, quando nós dizemos que a igreja é um hospital, eu não estou se guardando da ideia. Isso tem outras conotações. E aí o movimento da psicologia hoje começa a perverter a igreja para outros movimentos, porque a gente começa
Então, o que a Bíblia diz sobre a ira de Deus? É isso que importa, não é o que eu penso. Não é o que o homem atual deduz. Não são as filosofias. Não são meus sentimentos que devem ditar, mas o que a Bíblia diz. Então, vamos olhar, fazer uma investigação rápida sobre o que a Bíblia diz. Olha só, mas a Bíblia diz sem rodeios que Deus está irado, pois Deus é um juiz justo, um Deus que se ira quando? Que se ira todos os dias. Salmos 7, verso 11. Se fosse apenas esse texto que estivesse na Escritura, estivesse dizendo Deus se ira todos os dias, eu não poderia discordar. A menos que em uma interpretação eu pudesse justificar que eu não estivesse entendendo o que esse texto está dizendo. Mas não, toda a Bíblia mantém essa tese. Deus é um Deus que se ira. E aí, amados irmãos, nós poderíamos perguntar: há alguma razão para Deus estar irado? Há razões para Deus se irar todos os dias? Sua santidade. Irmãos, se você olhar, assistir o jornal, o noticiário sobre o São Paulo e sobre o que acontece no Rio de Janeiro, a razão para os homens de bem estar indignados todos os dias. Agora imagine Deus que vê toda a realidade, conhece o nosso coração. Deus poderia estar alegre com o que a humanidade faz todos os dias? Pois bem, quando Deus olha para esse homem caído, este homem rebelde, perverso, corrompido, depravado, Deus se ira todos os dias. Por causa da sua santidade ofendida, e o irmão Miguel falou, a santidade de Deus, Deus mostra do céu sua ira contra todos os pecadores perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Esta é uma versão moderna chamada Nova Versão Transformadora, e ela diz: Deus está irado com todos que são pecadores perversos. É uma versão boa, porque geralmente nós dizemos assim: Deus está irado com o pecado, mas não está irado com o pecador. Há um jargão de camisetas por aí, frases, ditos, jargões, que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é bonito? Pois é. Mas não é verdade. Esse texto diz assim: Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores, perversos. Há muitos anos eu percebi que é impossível você lidar só com o pecado do indivíduo e não lidar com o criminoso. Imagine um juiz que está totalmente revoltado e polarizado com o homicídio, mas não com o homicida. Ele não pode infligir nenhum castigo ao homicida, porque ele tem ódio apenas do homicídio, mas ele não tem ódio do homicida. E note que eu estou falando uma palavra que ela soa de maneira muito ruim para o homem moderno, porque quando nós falamos de ódio, nós sempre temos uma conotação de um sentimento caprichoso, de um sentimento de uma vingança maliciosa. Nós temos noção do ódio como um sentimento simplesmente má. Mas eu quero ler alguns textos para os irmãos, e você vai ver claramente que Deus odeia. E esse é um texto que repete muito na Escritura. E aí, se você tiver alguma dúvida, me pergunte para mim explicar o termo, para que você não saia daqui dizendo: meu Deus, Deus é um Deus que odeia, e sem entender o que é isso na Escritura. Então vamos lá. Por causa da sua santidade ofendida, Deus mostra do céu sua ira. Vamos continuar. Deus, bem baixo, ainda é o único e o mesmo, o qual diz: faço morrer e faço viver, ferirei e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Samuel escreveu: o Senhor mata e Ele preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Deus é amor, e Deus é um fogo consumidor. Deus é ou não é amor, irmãos? Alguém discorda?
é um atributo de Deus. Deus é amor, faz parte da sua natureza. E você discorda que Deus é um fogo consumidor? Quem discorda? Levanta a mão aí. Hebreus capítulo 12, 29 diz: Deus é um fogo consumidor. Você discordaria que Deus é ira? Se alguém tiver dificuldade de entender que Deus também é ira, faz parte da natureza de Deus, faz parte do seu caráter, da mesma forma que o amor é um atributo de Deus, a ira também é uma atribuição a Deus. Sabe como você poderia destrinçar essa doutrina? Você poderia ler os Pentateucos, os primeiros 5 livros da Bíblia, mostrando Deus entregando sua lei e vendo os juízos, as maldições de Deus tecidas sobre os ímpios, sempre sobre os ímpios. Você também poderia ler os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel com os olhos abertos. Esses livros, repetidamente, eles estão mostrando o juízo e a ira de Deus, e usa sempre a palavra, com frequência a palavra. A ira de Deus sendo derramada sobre os incrédulos, sobre os rebeldes, sobre os obstinados, sobre os de coração endurecido, sobre os ímpios. A ira de Deus é continuamente apresentada nesse livro dos profetas. O livro dos Salmos, o irmão começou a ler alguns textos, ele está repleto dessa palavrinha, a ira de Deus despejada, às vezes manifestada na forma de cólera, na forma de um cálice que é derramado, na forma de indignação, na maneira de vingança. São sinônimos dessa ira e ela é continuamente apresentada. Então, que cada servo de Deus volte seu coração para o Deus vivo e verdadeiro, que não é uma caricatura e que não é uma invenção do homem moderno. O Deus que é apresentado na Escritura é um Deus repleto de amor e graça e de misericórdia, e é um Deus que é fogo consumidor, e que em sua fúria ele devora os seus inimigos, e que em sua fúria ele os consome e os destrói. É o Deus que a Bíblia apresenta. Nós vamos fundamentar isso agora na Escritura. Fundamentação bíblica. A.W. Pink é um pastor batista do século XX e foi muito rejeitado por pregar o Evangelho e a palavra de Deus como ela realmente é. Esse pregador, ele não encontrou uma igreja batista que o recebesse. Durante toda a sua vida, ele ficou um tempo em uma igreja e ele expulsava. Ele ia para onde ele expulsava. Ele até teve um período de grande êxito lá ele foi aqui para a região da Austrália, e na Oceania. Ele pregou o Evangelho lá com grande sucesso, arrebanhou multidões de almas, ganhou centenas de almas para Cristo Jesus, mas de repente a própria Igreja Batista, a convenção daquela época, se reuniu, fez um complô contra ele, e aí chamaram aquele homem para falar sobre temas como a eleição, a predestinação, e ele foi de bom grado, e quando chegou lá, ele teve que parar de tudo e acabar com o ministério dele. Então ele teve que se retirar para outra região, e durante toda a sua vida ele foi um homem odiado, porque ele resgatou a doutrina da soberania de Deus, nesse tempo de avanço do arminianismo, de doutrina centrada no homem, doutrina antropocêntrica, nesse período de ascensão do culto ao homem. Este homem foi odiado. A partir da sua morte, nos anos 50, 60 por aí, e seus escritos começaram a ser consumidos, devorados pela igreja, depois que ele morreu. E hoje, A.W. Pink é muitíssimo conhecido e muito lido. E aí a igreja está acordando, voltando para as verdades de Deus, enquanto a igreja presente, que ouviu pregar a verdade profunda de Deus, o rejeitou. E este homem diz que um dos estudos, na concordância, mostrará que há mais referência nas Escrituras à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e ternura. Se caso algum irmão tiver dúvida disso, eu aconselho você ir lá na sua concordância bíblica e fazer o exame. Um dia alguém disse para um advogado que era possível se ler a Bíblia em 3 dias. Ele disse: é impossível. E ele disse: faça um teste de leite para você ver. E em 3 dias leu a Bíblia. Em mais ou menos 78 horas, ou 70 horas, mais ou menos, quanto?
72 horas são 3 dias. E em 3 dias leu a Bíblia. Então, se alguém tiver dúvida, pega a sua concordância bíblica e leia todas as ocorrências que a palavra ira aparece na Escritura e todas as ocorrências que a palavra amor ocorre na Escritura, para que você tenha um impacto. E então você pense, por que é assim? A resposta está aí. Isso se dá por causa da santidade de Deus. O tema recorrente dos atributos de Deus na Escritura é a sua santidade, não o amor. Você ouviu isso? Alguém disse que a santidade é como um colar no qual todas as pérolas estão ali anexadas. Todos os atributos de Deus estão ligados à santidade de Deus. Então vamos lá. Sendo ele santo, deve odiar o pecado e despejar sobre ele a sua ira santa. Às vezes a ira é manifestada no aborrecimento de Deus contra os malfeitores. Ele diz, odeia todos que praticam mal. Viu a palavra odeia? A palavra odeia ela significa aborrecer, significa detestar. E Deus diz, detesto, odeio, aborreço todos que praticam o mal. Agora não escute mal a palavra de Deus. E aí perverta ela dizendo assim, odeio tudo que é mal. Não, Deus diz assim, odeio todos que praticam o mal. É o que ele está dizendo. Vamos lá. De outra forma, a ira de Deus é a revelação do seu juízo, furor ou indignação contra os impenitentes. Você ouviu? Juízo, fúria e indignação contra os impenitentes. Olha o que diz o Salmo, Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Na outra versão, nós lemos manifesta a sua ira. E aqui diz furor. Vamos lá. A ira é sinônimo de castigo, furor, indignação e hostilidade divina. Deus é hostil contra os homens perversos. Deus é inimigo do homem perverso. Quando se refere à ira de Deus aos egípcios, o salmista diz, quando os castigou com a sua ira ardente, está vendo ardente? Vem da palavra fogo, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. O salmista está no salmo histórico, aí é um salmo que está contando a história da libertação do povo de Deus do cativeiro lá do Egito. Ele está descrevendo como Deus destruiu o Egito, com anjos destruidores. E ele diz, com fúria, com indignação e com ira ardente, Deus destruiu o Egito. Vamos continuar então. Muitas vezes a ira é simbolizada por um cálice amargo. Salmo 75, verso 8 diz isso. O cálice da ira de Deus, Apocalipse 4, verso 10. Jesus sorveu por completo em nosso lugar, no lugar de seu povo. Ele bebeu esse cálice até a última gota, o cálice da ira divina. E está aí as mais bíblicas para os irmãos verem. Então deixa eu dar uma palavra sobre o ódio de Deus e a ira de Deus. O ódio de Deus na Bíblia não é como o ódio do homem. Certo? O ódio do homem, amados irmãos, é baseado na vingança, em capricho e na sua maldade, em sua rivalidade e competição com os homens. O ódio de Deus na Bíblia, preste atenção, o ódio de Deus na Bíblia significa sua santa e justa reação em relação ao pecado. É sinônimo de ira, é sinônimo de indignação, é sinônimo de cólera, é sinônimo de raiva. É isso que significa o ódio de Deus, é a sua santa reação, ou eu diria, é a santidade de Deus sendo aplicada ao pecador, aquele que ofende a Deus. Então o ódio de Deus não é como o ódio do homem. Da mesma forma como o amor dele não é como o nosso. Todo o nosso amor é limitado. Tudo em nós, amados irmãos, tem limites. Em Deus tudo alcança perfeição plena. Então vamos lá. Alguma coisa que os irmãos gostariam de compartilhar nesse ponto? Alguma dúvida em relação ao ódio de Deus, à ira de Deus, ao furor de Deus? Eu estou dizendo isso como se alguns irmãos não conhecessem, mas quem sabe os irmãos aqui também já têm um profundo conhecimento sobre essa doutrina. Talvez nem tenha nenhum susto mais, né, ao ouvi-la. Eu acho que não precisa nem questionar. O que precisa muito é ser humilhado. Cada nome de Jesus ser humilhado. Confessar os seus erros. Para que aí não permaneça.
retiro em 2015, mais ou menos. Trouxemos um irmão de Imperatriz, e aí, quando nós vimos febre, o assunto que ele pregou foi sobre a ira. E tinha alguns irmãos daqui, lá, do Centro Novo, do Litirano. E aí, no Centro Novo eu já falava sobre o assunto, mas alguns irmãos não conheciam. Isso deu um bafafá, claro. Circulou à noite, teve reuniãozinha, um grupinho, argumentando sobre aquilo, os irmãos, mas irmãos, será mesmo? E começaram aquela questão e criou um certo incômodo lá em relação ao tema que nós estamos tratando. Por isso nós estamos perguntando se há alguma dúvida. Alguns textos, amados irmãos, nos quais é mencionada a ira, estão aí abaixo. Olha só, se referindo às nações conspirando contra o Senhor e seu ungido, o Salmos 2 diz que aquele que está sentado nos céus, se rir, o Senhor zomba deles. Lembra dos inimigos de Deus dizendo, vamos quebrar o jugo, vamos despedaçar as correntes. E aí eles começam a tramar contra Deus, e Deus começa a rir e a zombar deles. No verso 5 ele diz, em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza. Ora, como é que Deus repreende os homens e como ele os aterroriza? Ele diz em furor, em indignação. Asaf, se referindo ao julgamento e ao castigo divino, diz, na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho repugnante, espumante e misturado. Ele derrama e todos os ímpios da terra bebem até a última gota. O cálice aqui, amados irmãos, é cálice de julgamento, é cálice de juízo, é o que o contexto dá ideia. Deus derrama sobre os ímpios esse juízo, que em metáfora é o cálice. Quando Deus se levanta para julgar seu povo, para salvar seu povo e julgar seus inimigos, possivelmente os assírios, o salmista exclamou, somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? E aí a morte física acontece devido à ira de Deus, a ira, e por causa dos efeitos do castigo de Deus sobre o pecado. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. E aí o salmista se inclui aqui. Mesmo o servo de Deus, ainda lida com essa ira temporal aqui, pois há muitos tipos de ira e a gente vai estar citando daqui a pouco. Então há uma ira que também nos alcança, e ela é a morte. A morte, amados irmãos, é a maldição do pecado que ainda permanece sobre o corpo do homem. E se alguém tivesse dificuldade de aceitar esse fato, eu perguntaria, há algum meio de você se livrar da morte? A morte permanece. E os irmãos sabem que a cruz de Cristo, embora ela tenha removido a maldição do pecado, e um dia a gente vai desfrutar dessa gloriosa libertação, ainda não aconteceu. Os irmãos sabem que o nosso corpo vai enfrentar realmente a realidade do pecado e vai morrer. Então essa punição, ela foi removida, mas não agora. Os irmãos sabem que um dia nós vamos ser libertados para sempre da morte, mas a cruz de Cristo Jesus não vai evitar a nossa morte. Os irmãos sabem disso. A morte física, ela é a maldição do pecado, e ela é um castigo evidente pelo pecado, e nós levamos essa sina, esse destino até morrer. E aí nós podemos ter o último inimigo a ser vencido. Oi? É o último inimigo a ser vencido. Okay. Na execução do seu julgamento justo sobre as nações inimigas e contra os perversos de seu povo, Deus ameaça. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Deus tem inimigos, certo? E a Bíblia diz claramente no Novo Testamento que nós éramos inimigos de Deus. Porém, a questão, amados irmãos, é mão dupla. Da mesma forma que um homem é inimigo de Deus, Deus é inimigo dele. Isso os crentes têm dificuldade de saber. Deus está no pé de guerra comigo.
E isso é paradoxo, porque ontem eu perguntava à minha esposa: Deus realmente ama? Tem certeza que Deus ama os ímpios? E ela ficou bem em dúvida se Deus amava. E depois chegou à conclusão: a Bíblia diz: Deus ama o mundo de tal maneira, Deus ama os homens, a gente sabe disso. Deus tem um amor grandioso pela sua criatura, mas ao mesmo tempo Deus se ira com ele. Isso é paradoxal, mas é o que a Bíblia ensina. Deus ama e ao mesmo tempo odeia. Então vamos lá. Quem explica isso bem melhor é o Austin. Se irmãos quiserem assistir ele pregando sobre o ódio de Deus, vocês vão ver ele explicando comentarmente. Então vamos lá. Quando a ira de Deus for derramada sobre os ímpios, não haverá misericórdia. Então é um tema muito assombroso. Não haverá misericórdia. Por isso, olha o que diz o texto: com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Esse texto de Ezequiel 8,18 está se referindo a Jerusalém apóstata, ao povo de Judá que havia apostatado e então ser punido pelo Senhor. Nos faz pensar sobre a realidade de todos os réprobos, os rejeitados. Eles estarão realmente, finalmente, debaixo da ira de Deus. No Novo Testamento, irmãos, não é diferente. Desde Mateus até Apocalipse, a ira de Deus é um tema que acompanha o Evangelho. Você já notou isso? Então vamos dar uma olhada. Em João 3, capítulo 16, o que é dito? Olhe para cá agora. O que é dito? Deus que deu seu Filho unigênito. Certo? Tá bom. João 3,16 anuncia o amor geral de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. O que diz o verso 18? Você manda aí? Quem crê no Filho? Quem crê no Filho não é condenado. Mas quem não crê? Já está. Ora, nós estamos no verso 16, Deus amou. No verso 16 diz: Deus condena. Ele diz: quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Significa estar debaixo da ira, está debaixo do julgamento. Isso não significa estar executado, mas está debaixo da ira. O que diz o verso 36? Quem crê no Filho tem. Todavia, quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse texto está falando sobre o Evangelho. Os irmãos percebem que à medida que o Novo Testamento trabalha o Evangelho, ou melhor, à medida que a Escritura toda trabalha o Evangelho, ela trabalha a ira. E anda tudo juntinho aqui. A ira serve como instrumento para despertar o pecador para o esconderijo que ele encontra no Evangelho. Então vamos lá. Continuando. Romanos capítulo 1, 16 diz assim: o Evangelho é... porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17 ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você está percebendo que o Evangelho está sendo apresentado? E o que diz o versículo 18? Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então os irmãos percebem que o livro de Romanos é o Evangelho interpretado pelo apóstolo Paulo. É a mais profunda e intensa sistematização do Evangelho de Deus, o livro de Romanos. Então no livro de Romanos o Evangelho é apresentado, a ênfase gloriosa do Evangelho, a justiça de Deus, mediante a fé apresentada em Romanos. Mas em Romanos, a ira de Deus é apresentada, mais irmãos, com toda clareza. Ela é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Em Romanos capítulo 11, versículo 22, no mesmo versículo é apresentada a bondade e a severidade de Deus. A bondade é o Evangelho. Ele apresenta-nos a bondade de Deus e as suas boas novas. E a severidade de Deus é um aspecto da sua ira, um aspecto da sua justiça, da sua santidade, da sua retidão, da sua equidade. Então os irmãos percebem que o Evangelho apresenta um Deus, o caráter de Deus como realmente é. Apresenta um Deus pleno, um Deus gracioso e um Deus justo.
um Deus que lida com o pecado. Em Romanos, em Apocalipse, também fala da ira do Todo-Poderoso, discute isso, e fala da ira do Cordeiro de Deus. Apocalipse 19:15, Apocalipse 16:16, fala da ira do Cordeiro. Ora, a Bíblia apresenta o Cordeiro de Deus, especialmente no Novo Testamento, como sendo manso e o quê? E humilde de coração. Como Cordeiro de Deus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Como Cordeiro de Deus, ele é o nosso sacerdote. Como Cordeiro de Deus, Cristo é nosso mediador entre Deus e os homens. Como Cordeiro de Deus, Jesus Cristo é a oferta pelo nosso pecado. Como Cordeiro de Deus, amados irmãos, Jesus Cristo é o nosso Redentor e a nossa única esperança, o nosso advogado. Porém, em Apocalipse, ele apresenta Jesus como sendo um cordeiro que vai voltar com ira. Porque ele já não é mais apenas um cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, é o rei dos reis, senhor dos senhores, e ele vai aplicar a sua justiça aos ímpios. Em Romanos capítulo 2, versículo 5, o apóstolo menciona a ira, como a ira, ela pode ser acumulada como água em uma represa. A palavra aí seria como. Parece que ela se acumula, parece que ela é como um cálice que está se enchendo. Olha o que diz o texto, alguém lê aí. Vamos lá? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu duplo julgamento. Irmãos, a ira de Deus é um assunto aterrorizante. Por isso é que ele disse: com minha ira eu os aterrorizarei. É aterrorizante. Agora olha a clareza desse texto. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira para o dia, contra si mesmo, para o dia da ira de Deus. Tem até um tema ali que é o dia da ira, né? Nós estamos apresentando agora o que é a ira de Deus, depois vem o dia da ira de Deus, né? Manifestação da ira de Deus. Não é isso? Qual é a temática? Não, na temática que vai ser tratado, está lá no cartaz, tem assim, o que é a ira de Deus, o dia da ira de Deus e o que aplaca a ira de Deus, né? São as três temáticas. Então existe o dia da ira. Isso é terrível, meus irmãos, porque o homem moderno está afundado em pecado, mergulhado em iniquidade, bebe iniquidade como água, diz a palavra de Deus, e ele está bem tranquilo. Que conversa de ira, moço? Aonde que Deus julga ninguém? Eu conheço gente que está na igreja que diz que Deus não castiga. É por isso que ele está afundado em iniquidade. Ele diz: Deus não castiga, Deus não julga, Deus não ira, Deus não condena, Deus é amor, irmãos. Ele diz: olha, então ele não lê a Bíblia. Ou então, se ele lê a Bíblia, ele lê a Bíblia com os olhos de Mateus. A Bíblia está impregnada dessa palavrinha ira, e vem o dia da ira. Por mais que Deus pareça fazer vista grossa ao pecado, agora parece, mas não é verdade. O dia da ira vem, e quando se revelará então o justo julgamento de Deus, ele vai despejar dessa ira. E aí eu quero colocar nas palavras de Jonathan Eduardo em seu livro Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quem já leu esse livro? É um sermão. E eu agradeço ao pastor Maribel pelo tema, porque me levou de volta para o livro. É sempre maravilhoso e impactante ler essa doutrina. Você ouviu isso? É impactante ler essa doutrina. Eu voltei lá e li, eu acho que pela terceira vez, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quando Jonathan Edwards pregou esse sermão, um mês depois, estourou um grande avivamento que durou 25 anos nos Estados Unidos e colheu milhares de almas para Cristo Jesus. Começou o estopim desse avivamento, foi quando ele pregou esse sermão, Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Se alguém do Centro Novo tiver interesse, eu imprimo para você. O sermão está disponível e eu reli. E nesse livro ele diz o seguinte, sobre esse acumular da ira. Olha o que ele diz: a ira de Deus é como grandes águas represadas que crescem mais e mais, aumentam de volume até que encontram uma saída.
Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberada. É verdade que até agora ainda não houve um julgamento por vossas obras más. A enchente da vingança de Deus encontra-se represada. Aí eu coloco, isso pressupõe que a represa logo romperá e a torrente da ira de Deus será incontrolável. Então, amados irmãos, uma água que está represada, ela está trabalhando. A gente pensa que ela está calma, né? Mas ela está caçando um lugar para ela escoar. Assim é a ira de Deus, ela está sendo acumulada à medida que o homem peca, e não simplesmente que ele peca, todos pecam, a gente sabe disso. O nosso texto não diz à medida que você peca, ele diz à medida que você peca com o coração teimoso e obstinado. O problema do homem não é apenas que ele é um pecador, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. E todos são pecadores, é o que diz a Escritura. Ninguém vira anjo, ninguém vira um santo glorificado quando é redimido por Cristo. Todos nós somos pecadores. E a Bíblia ensina isso. E mais, os irmãos sabem que todo verdadeiro cristão, e agora eu estava lendo o material, e pega o leitor, o escritor falando, que o verdadeiro cristão ele vive num paradoxo. Ele ao mesmo tempo crê e ao mesmo tempo tem dúvida. Não é assim o crente verdadeiro? Ele ao mesmo tempo tem paz e ele tem conflito. É assim com os crentes redimidos pela graça. Ele ao mesmo tempo foi perdoado e ainda lida com o pecado. Ele lida com a cobiça, ele lida com a lascívia, ele lida com a ganância, ele lida com a mentira, com a falsidade, com a religiosidade. Ele lida com a tentativa de esconder os seus pecados, de viver de aparência, de querer mostrar-se um homem forte. O cristão verdadeiro, às vezes, se sente pressionado pelos outros a mostrar que é aquilo que ele não é. Ele, às vezes, lida com a tentativa de tentar fingir que não tem fraqueza. Mas ele é um ser fraco. E ele é um pecador. E o problema do homem não é simplesmente o fato de que ele é um pecador. O problema do homem é o endurecimento do coração, é a falta de quebrantamento, é a obstinação da sua alma, é a falta de vulnerabilidade, é a falta de reconhecer sua miséria, sua fraqueza, de ter um coração quebrantado, contrito, humilhado, dependente de Deus. Esse é o grande problema do homem. Porque todos que se arrependem nele, eles encontram misericórdia, não é isso que a palavra de Deus diz? Deus é o Deus de graça. Em Mateus capítulo 28, 10 e 28, nós vemos aí que nós devemos ter medo somente daquilo que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Eu pergunto para os irmãos, quem é que destrói a alma no inferno? Me responda. É o pecador ou é Deus? Bem, a causa do pecado, a causa da condenação do homem é o seu pecado. É o seu pecado que causa a sua ruína, que causa a sua derrota. Mas aquele que vai infligir o castigo é Deus. É porque diz a palavra do Senhor. E o inferno, amados irmãos, nada mais é do que a fornalha onde a ira de Deus arderá para sempre como justiça e juízo sobre os pecadores que rejeitam o Evangelho. Até aqui eu não sei se os irmãos perceberam que eu estou falando da ira de Deus tendo um objeto em mente. Vocês notaram isso? Quem é o objeto da ira de Deus tratado até aqui? Vocês perceberam? Quem é? Pecador. Que pecador? Pecador obstinado. Quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Quem é o objeto da ira de Deus? Precisamos ter muito cuidado. E todos os versos que nós vamos falando aqui, ele mostrou quem é esse objeto da ira de Deus. É o ímpio. É o pecador obstinado, é o pecador de coração endurecido, é o réprobo, é aquele que rejeita o Evangelho de Cristo. Quem não crê é condenado. Aquele que rejeita Cristo, a ira de Deus permanece sobre eles. Os que creem, eles recebem misericórdia e eles possuem vida eterna. Continuando, a ira é um atributo de Deus. A ira se refere à justa indignação de Deus contra o pecado. Agora nós vamos conceituar. Ela mostra que Deus é vingador.
ela está diretamente ligada à santidade e justiça divina. Por isso é necessário considerar sua santidade. Deus é santíssimo. Este livro, em seu livro Os Atributos de Deus, A.W. Pink escreveu sobre a santidade de Deus, dizendo: muitas vezes ele é intitulado o Santo nas Escrituras, porque se acha nele a soma e a totalidade de todas as excelências morais. Ele é pureza absoluta e nem mesmo a sombra do pecado o mancha. Não há sombra de pecado nem mancha em Deus. E ele continua dizendo: Deus é luz. A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é glorificado em santidade. E os irmãos sabem disso. Pink conclui dizendo que a santidade de Deus é a própria antítese de toda mancha ou corrupção moral. Então os irmãos estão percebendo que o pano de fundo da ira de Deus é o pecado. Então o que desperta a ira de Deus é a desobediência do homem, é a iniquidade do homem, é a revolta do homem contra Deus, que aciona a ira de Deus. Continuando, há dois sentidos na palavra santo. O primeiro é separado. No que diz respeito a Deus, se refere à sua transcendência e singularidade. Deus é exaltado em majestade e glorificado, olha só, em glória perfeita sobre toda a criação, glorificado em santidade. Em Êxodo 15, 11, indaga-se: quem é como tu, glorificado em santidade? E exclama, Apocalipse clama: quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo? Segundo, a santidade de Deus tem um conceito ético, moral. Deus está afastado de qualquer pecado e mal. Lembra daquele texto que a Bíblia diz: seus olhos são tão puros que não pode ver o mal? Deus é absolutamente puro e Deus é absolutamente separado de tudo que é pecaminoso. Porque é santo, Deus exige perfeição moral de suas criaturas. E a falta dessa pureza moral gera uma separação entre Deus e as criaturas. Isso chama-se pecado. Então nós podemos dizer: pecado é o que mesmo pecado que nós conceituamos? Fale alto. Transgressão da lei. Está certo, irmãos? Tá, pecado é transgressão da lei, mas é só isso? Às vezes nós damos a ideia e o cara pensa: se eu não roubar, se eu não matar, e ele começa a se gabar. Ontem eu conversava com um irmão sobre a natureza do pecado, sobre a essência do pecado. Então a essência do pecado não é só quebrar a lei. Quando a pessoa quebra a lei, ele comete um ato pecaminoso. A lei, eu diria assim, a lei literal, o mandamento. Ele comete um ato pecaminoso. Roubar é um ato. Matar é um ato, quando nós olhamos para a lei assim. Mas a lei tem uma essência. Então o pecado é sim a transgressão da lei, mas é mais do que isso. O pecado é qualquer ofensa à santidade de Deus. Então o pecado é qualquer coisa que está aquém da vontade de Deus, do seu padrão que é revelado na sua lei. Então a lei de Deus, ela exige perfeição e a criatura não atinge isso. Por isso a Bíblia diz todos: pecado. E a santidade de Deus, amados irmãos, é revelada na sua lei moral, presente nos 10 mandamentos. Desta forma, a ira de Deus flui como resposta à ofensa, à sua santidade e à sua justiça. Ela flui. Frank Ferreira e Alan White, eles dizem: a ira de Deus consiste na santa reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. Nós estamos conceituando o que é a ira de Deus. É uma reação da santidade de Deus contra tudo aquilo que é contrário a essa santidade. Já W. Pink, ele comenta que a ira de Deus é a sua eterna ojeriza por toda injustiça. A palavra ojeriza, eu coloquei embaixo, significa antipatia, aversão contra tudo que é pecaminoso. E a ira de Deus é essa ojeriza de Deus contra toda injustiça. É o desprazer e a indignação divina, da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a sua causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque está em rebelião, porque este é rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável.
alguma coisa que os irmãos gostariam de compartilhar nesse ponto? A W. Pink, em seu livro Atributos de Deus, na parte chamada Ira de Deus, ele diz: a ira de Deus é sua eterna odiação, sua aversão, seu ódio, sua indignação, sua revolta contra o pecado. E aí ele continua mostrando isso, e ele vai conceituar o pecado como sendo uma rebelião à autoridade de Deus. Então, quando uma pessoa comete o pecado, amados irmãos, ela não simplesmente está quebrando o mandamento. Poste diz que ela está apontando o dedo na cara de Deus. Ela está dizendo: Senhor, eu sou dona de mim mesmo, eu faço o que eu quero. Quando Adão assumiu a ideia de a sua liberdade, quando ele decidiu comer do fruto com Eva, ele estava cortando, ele estava fazendo como os inimigos de Deus, quebrando o jugo. Ele estava assumindo sua autonomia. Ele estava dizendo: eu sou dono da minha cabeça, eu tenho livre-arbítrio, faço o que eu quero, e eu interpreto a realidade, eu decido o que é certo e o que é errado. O pecado é isso, é rebelião, é obstinação. E então o pecado provoca a ira de Deus, de Deus Santo, e vindica a sua autoridade, vindica a sua justiça e requer a sua ordem de volta. Então a W. Pink diz que a ira de Deus é uma perfeição divina, tanto quanto sua fidelidade, o seu poder e a sua misericórdia. Ele acrescenta ainda sobre isso. Ele diz: alguém lê esse ponto, por favor. Ele diz que a ira de Deus é uma perfeição divina, que está demonstrada claramente pelo que lemos em Salmos 95:11. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Duas são as ocasiões em que Deus jura quando faz promessas: Gênesis 22:16, e quando faz ameaças. para aí. São duas vezes que Deus jura, ele diz. Há duas ocasiões em que Deus jura: quando faz o quê? Promessas. E quando ele faz ameaças. Continua. Na primeira, jura com misericórdia de seus filhos. Na segunda, jura para aterrorizar os ricos. Olha isso. Vai. Continua. O juramento é feito para confirmação. Hebreus 6:16. Em Gênesis 22:16, disse Deus: por mim mesmo jurei. Salmos 89:5, ele declara: uma vez jurei por minha santidade. Enquanto que no Salmos 95:11, ele afirma: jurei na minha ira. Assim é que o grande Jeová pessoalmente recorre à sua ira, como a uma perfeição igual à sua santidade, tanto jura por uma como pela outra. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor pela sua vida. Certo? Louvemos ao Senhor. E nós vamos ter um texto depois que Deus vai conclamar o seu povo a se alegrar pela sua vingança. Você ouviu isso? Deus é louvado em sua misericórdia e ele deve ser louvado em sua vida. Deus deve ser louvado por tudo que ele é. E quando nós vemos essa leitura, os irmãos perceberam, há duas ocasiões em que Deus jura: quando faz promessas, cuja base é a sua misericórdia, e quando ele faz ameaça, cuja base é a sua ira. E o autor colocou aqui um par de igualdade com a santidade de Deus e a sua ira. E nós podemos dizer claramente: a sua ira é apenas uma manifestação da sua santidade. Então os irmãos percebem que faz parte da natureza de Deus e do caráter de Deus vingar os seus inimigos, fazer justiça, aplicar a sua justiça através desse atributo aqui chamado ira. Então eu penso que não há dúvida, se os irmãos leram bem, se ouviram bem, que Deus tanto jura em sua misericórdia, quanto jura em sua ira, faz ameaça. Por que Deus jura? Deus jura, amados irmãos, para fazer tipo uma garantia da sua fidelidade. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, ele jurou. Vocês lembram, não é isso? Está citado aí em Gênesis 22:16 e também em Hebreus é falado isso.
com muita clareza lá em Hebreus, ele vai falar desse juramento. E ele então jura pelo seu próprio nome, como se ele estivesse pegando uma garantia de que ele é fiel e ele vai manter essa fidelidade. Então, quando Deus ameaçava Israel rebelde, obstinado, ou os ímpios, inimigos de Deus, ele também fazia um juramento, para que ele soubesse que estava mantida a sua palavra. Jurei e não voltarei atrás. Às vezes ele diz isso. Então nós vimos aqui, amados irmãos, que a ira de Deus é uma perfeição de Deus. É um atributo santo de Deus. E portanto Deus deve ser glorificado também em sua ira. A quem é destinada a ira de Deus? Vamos observar isso agora. A NVT traduz Romanos 1 e 18 desta forma: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores perversos. Quem é então o objeto da ira de Deus, irmãos, de acordo com esse verso? Todos os pecadores perversos. Certo? Pecadores perversos. Aos Efésios e aos Colossenses, Paulo declarou que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Olha para quem é destinado a ira de Deus. Para quem é destinado essa ira? Aos desobedientes. Lembra que ele disse que nós também éramos filhos da ira? Porque nós vivíamos igualmente como todos os outros. Éramos filhos da ira. Nós não somos mais. Em João capítulo 3, 36, é dito que os que vivem, olha só, diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o Filho de Deus. Continuando, aos Romanos, Paulo deixa claro que aquele que é teimoso e de coração obstinado está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Por fim, Deus fala que a ira é destinada aos vasos de sua ira, preparados para a destruição. Romanos 9, versículo 22. São seus inimigos. E aí tem algumas bases bíblicas que os irmãos veem sobre quem é derramada a ira de Deus. Então, com essas palavras, eu quero deixar claro para os irmãos quem é o objeto da ira de Deus. São os ímpios que permanecem no seu pecado. Todo ímpio que não se converteu a Cristo, diz a Bíblia que ele está debaixo da ira de Deus, ele é filho da ira. Todos os ímpios não convertidos é um filho da ira e está agora debaixo da ira. Agora, não significa que ele está debaixo da ira eterna, da ira que é chamada de ira escatológica, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele já está potencialmente debaixo dessa ira. E se ele morrer desta forma, ele será julgado. Agora eu pergunto: os crentes, amados irmãos, estão debaixo da ira? Os filhos de Deus, amados irmãos, se converterem, se arrependerem dos seus pecados, nasceram de novo, eles estão debaixo da ira? Sim ou não? Não. Vou dizer uma coisa para você. Você acha que alguém que está debaixo da ira de Deus pode ter paz? Você acha que uma pessoa com quem Deus está irado e a respeito de quem Deus é contra, é inimigo, e essa pessoa pode crescer em graça, essa pessoa pode crescer em santidade, ela pode se desenvolver, ela pode ser feliz? Pois é, se você estudar o período da Idade Média, em que a pregação da ira de Deus era distorcida e ela era pregada para todo mundo, tanto faz para quem estava na igreja e para quem estava fora, com a mesma aplicabilidade. Nós tínhamos uma igreja doente, perversa, aliás, um movimento religioso contaminado, um povo triste, desolado. Contaminado. Aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero viveu debaixo da ira, triste, magro de jejuns. E ele jejuava de dia e de noite, dividia até o último prato que ele tinha por necessidade, na esperança de que com aquela luta e com aquele ascetismo dele, com aquela mortificação do seu corpo, ele pudesse aplacar ele. E ele estava a ponto de morrer, exausto com isso. E nem mesmo todo aquele zelo mortal de Lutero pôde amenizar por um segundo a angústia, o rancor
for eu diria, a culpa, o remorso que estava em Saulo. E não há nada que possa, amados irmãos, trazer alívio para o homem que está debaixo da ira de Deus. É certo? Então eu não vou responder agora a pergunta que fiz para os irmãos. Mas a pergunta foi: um crente está debaixo da ira de Deus, dessa ira, deixa eu explicar, da ira condenatória, da ira punitiva, ele está debaixo? Sim, se ele está debaixo, ele pode ser feliz. Imagine alguém esmagado pelo Senhor e que está consciente que está sob a condenação de um Deus santo, de um Deus justo, e se encoleriza contra o pecado. Ele pode ser um crente feliz, ele pode produzir frutos para Deus de gratidão, de louvor, de alegria. Lutero odiava Deus. Ele ouviu no Evangelho essa palavrinha: a justiça de Deus é revelada no Evangelho, e ele ficou irado com Deus, irado com o Evangelho, porque ele entendia a ira de Deus, a justiça de Deus como sendo punitiva, condenatória, e ele então estava morrendo. Então vamos continuar. Quais os propósitos da ira de Deus? Número 1, alguém lê. Nós falamos quem é o objeto da ira de Deus. Já explicamos. Agora, quais os propósitos da ira de Deus? Alguém lê? Primeiramente, é vingança por ele, ou pelo pecado cometido. Para um momento. O propósito da ira de Deus é vingar-se do pecado, vingar-se do erro. Deus se vinga, meus irmãos. Ele é chamado, em palavras diretas, de vingador. Continue, irmão. Vamos lá? Continue, cara. Deus é vingador. Não Isso. se referindo o zelo e a ira de Deus sobre os indivíduos que escreveu. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Olha para cá. Ele manifesta vingança contra quem? Seus adversários. Manifesta seu furor contra quem? Não se esqueça disso. Quando eu comecei a pregar sobre a ira de Deus, eu não conhecia a ira de Deus. Por isso que a gente precisa, quando conhecer um tema, ir a fundo e entender. Certo? Cada um de nós. Porque senão a gente vai ter que pedir perdão depois e ter que se retratar. E eu pensava que Deus estava irado para a igreja também. E com os filhos dele também. Mas nós estamos mantendo os textos aqui, e você está vendo, pelo menos no aspecto da ira que eu estou falando, ira condenatória, ira punitiva sobre seus adversários, sobre seus inimigos. E então ele acrescenta logo em seguida: o Senhor não deixará impune quem? Culpado. Você é culpado diante de Deus? Vamos continuar. Deus diz ainda: minha é o quê? Eu retribuirei. Deus disse ainda aos seus inimigos. Continue aí. Quando eu vamos afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para vingar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Alguém não aqui tem dúvida de que Deus é vingador? Graças a Deus que Ele é, porque eu não posso me vingar. Lembra de Romanos capítulo 12? Ele diz: deixe a vingança com Deus. Quando a pessoa nos fizer mal, irmãos, nós temos um senso de vingança aqui dentro. Faz parte do senso de justiça. Olha, se o cara me bateu, ele não era digno de apanhar, sim, ele merece. Na lei, era dente por dente, olho por olho. Não é assim? Pois é, ele merece mesmo e vai ser punido. Não tem conversa. Bem, se você fizer o mal a alguém, pode ter certeza que de alguma forma esse mal vai ser retribuído. Deus é um Deus de justiça. Então ele é vingador, deixa com ele a vingança. No tempo certo ele vai se vingar. E quando ele se vingar, nós devemos louvá-lo pela sua vingança. Não é certo é nós nos vingar, mas é certo se gloriar no Deus que se vinga por nós. Então vamos lá. Isaías escreveu sobre o intento do soberano Senhor dos Exércitos
derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. É o que diz o Senhor. Portanto, a vingança do Senhor é efetuada com ira e indignação. Miqueias 5:15. Com ira e indignação é assim que ele executa a sua vingança. Então os irmãos percebem que Deus não vai se vingar com uma conversa mole, né? Olha, vocês sabem, vocês me ofenderam, vocês me fizeram mal. Deus vai se vingar com ira e indignação. E aí daquele que estiver debaixo da sua vingança. Então, em primeiro lugar, o propósito da ira de Deus é vingança. Em segundo lugar, a ira de Deus tem o intento de trazer pavor e terror aos seus inimigos. Deus quer aterrorizar os inimigos. Alguém lê no Salmos 2:5. Vamos? Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti? Atrás um pouquinho. Salmos 2:5. Vai lá. Isso, vai. Pode ler. Em sua ira os retém e em seu furor os aterroriza. Ouviu isso? Está falando dos seus inimigos. Salmo 2 fala sobre as nações conspirando contra Deus e seus ungidos. Irmãos, lembram, não é isso? Seus inimigos. E Deus diz que em sua ira eles repreendem e os aterroriza. Pastor Marvel, continua. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Ouça a palavra irado e ouça a palavra temível. Deus se faz temível em sua vida. Deus, amados irmãos, não fica impune, não fica inerte em relação ao pecado. Deus não faz vista grossa ao pecado. Continue, pastor Marvel. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Alguém continua aí em Apocalipse 6. E os inimigos de Deus gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A temática do pastor Marivela, que é a ira de Deus, o dia da ira de Deus e que aplaca a ira de Deus. Os irmãos estão percebendo, virá o dia da ira. Hoje os homens estão correndo à solta por aí, ofendendo a Deus, provocando a ira de Deus e vivendo como se Deus não existisse. A ira está represando. Ela está represando. Provocando o povo de Deus. E também provocando o povo de Deus e sempre ofendendo o Senhor, e a ira sendo represada, né, como uma água acumulada. E aí o dia da ira chega, ele diz que naquele dia ela virá, irmãos, inevitavelmente. Naquele dia eles dirão: cai sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. É o grande dia da ira deles. É o dia do julgamento final. Isso aqui é chamado de julgamento escatológico, que é o julgamento do fim. E quem poderá suportar essa ira? Quem poderá subsistir diante de um Deus irado no momento da aplicação da sua ira? O Deus vier para julgar. Então, a ira de Deus tem um propósito o primeiro propósito foi vingança. O segundo propósito foi aterrorizar os pecadores. Em terceiro lugar, a ira tem um propósito de castigo e punição. Alguém lê aí o próximo verso? Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Certo. Você viu aí? Esse texto está falando de castigo, Deus castigando os egípcios com sua ira. Alguém lê o próximo verso? Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvir a palavra punirá, da palavra punição, que é castigo. Continua, pastor Maribel. Essa punição é a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor, da majestade do seu poder. Irmãos, um homem aí fora conhece a Deus? Zero. Vocês podem ter certeza que o Deus que não conhece não é o Deus que a Bíblia retrata. É um bando de ateus que, embora sejam de alguma forma religiosos, eles não creem em Deus conforme a Bíblia apresenta. Você concorda?
Quer dizer, que o Deus que a Bíblia apresenta é isso. Deus completamente humano. Forjado humano. É um ídolo. Eles têm um ídolo. E vamos mais. Talvez vocês não discordem comigo. Um monte de gente na igreja evangélica também não adora o Deus verdadeiro. Não conhece. E se não conhece, não adora. Vocês estão vendo, irmãos? O Deus que nos é apresentado é uma caricatura. O irmão Clodaldo chama ele de um Papai Noel. Né? Ele sempre apresenta essa ideia. Um vovô, que ele diz. Que é complacente com o pecado das suas criaturas. Nesse sentido aí, eu fico pensando assim também, que o Evangelho é comparado à rede do pescador. O pescador lança a rede no mar e quando ele arrasta, ela está cheia, quando ela arrasta ela para fora, o que acontece ali? Tem vários tipos de peixe. Isso. Os bons, ele bota no cesto, e os ruins, deita fora. E eu fico pensando nisso aí, no dia da vida do Senhor Jesus Cristo, que muitos são chamados de povo verdadeiro, mesmo dentro da igreja, né? Ainda há pessoa que ainda não se converteu, e naquele dia vai deitar para fora, vai sacar para fora, somente os bons dos outros. E o sentido daquela palavra, que nós acho que vocês sabem, é que o Senhor está se referindo ao juízo. Naquele dia ele vai lançar fora. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, e ele diz que também vai ser o dia em que a foice vai fazer essa separação. Aí eu penso assim, Jesus Cristo escolheu 12 homens, né, no seu ministério, com 12 homens. Isso. Um não foi deitado fora porque era ruim, era mau, era injusto, né, perverso. Ele disse que ele era filho do quê? Judas, não lembra? Filho da perdição. Ele era. Mas eu vi uma irmã dizendo lá em Imperatriz que Judas deve ter se salvado. Porque Deus é amor, é misericordioso. Você imagina como é a mente do homem moderno? Pois é, ainda vimos naquela versão, né? A Bíblia diz que ele foi e se enforcou, é o que a Bíblia diz. Agora que os homens possam inventar, não tem limite, né? A Bíblia diz que ele foi e se enforcou. Aí depois, em Atos, diz que essas entranhas se derramaram. Depois de se salvar para quê? Isso, aí o irmão Miguel está mostrando que Pedro pecou, traiu o Senhor Jesus, a fato dele negar, e ele foi perdoado, foi restaurado. Agora por quê? O irmão Miguel disse, se arrependeu, reconheceu o seu pecado, lamentou sua miséria. Poderia também ter se desesperado, mas não, a graça o alcançou. O texto diz que o Judas era filho da perdição, nesses termos, e Jesus disse, um entre nós é um diabo. Ele usou essa linguagem do Espírito dele. Viu? Há bases da ira, amados irmãos, e Judas era um. Então, a outro propósito da ira é punição. Em quarto lugar, ela tornar conhecido o poder e a glória de Deus. Alguém lê esse texto glorioso aí, de Romanos 9, 22? Vai. Vamos lá, compartilhando com vocês. Se Deus, querendo mostrar sua ira, tomar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ok. Os irmãos notaram? Deus quer ser glorificado na sua ira, como Ele é glorificado em sua misericórdia. Está claro, ele diz. E se Deus, querendo mostrar a sua ira, Ele quis mostrar, Ele quis revelar. A ira de Deus é revelada nos céus. Ela se faz conhecida, ela é manifestada. E se Deus, querendo manifestar, mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, revela o seu poder ao subjugar os ímpios, a condená-los, ao punir, preparados para a destruição. Preparados para a destruição, escute. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Vocês notaram, irmãos, o que está acontecendo aqui? Ele revelou o seu poder
ao despejar a sua ira aos vasos da ira, revelou o seu poder. E ele revela a riqueza da sua glória aos vasos da sua misericórdia. O que nós entendemos aqui, amados irmãos? Duas coisas é revelada aqui. Quando Deus pune o ímpio, os justos que foram perdoados pelo Senhor, justificados, declarados no centro do tribunal de Deus, eles podem louvar a misericórdia de Deus. Deus, como foi grande a tua misericórdia. Eu sou tão digno do inferno, da ira e da condenação como todos os outros. E o Senhor me poupaste, o Senhor me salvou da ira, o Senhor me guardou da ira. Isso vai gerar louvor, ele vai glorificar as riquezas da misericórdia de Deus. É para a glória dele. Ele revelou sua justiça. Por fim, os trovões e raios da flamejante ira de Deus devem afastar o homem de seus pecados. Lembra da pregação de João Batista, que nós colocamos nesse tom, fugir da ira vindoura? E também de Paulo em 1 Tessalonicenses 1,10, ele diz: Cristo que nos salva da ira vindoura. A pregação evangélica, mais irmãos, deve ser desse grito inicial: fugir da ira vindoura, da ira inevitável, da ira que está vindo como uma fornalha ardente. Fujam, escapem desta ira. Qualquer um de nós aqui que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não é convertido, que não nasceu de novo, que não foi reconciliado com Deus, a coisa mais necessária e mais urgente a se fazer agora é fugir da ira. Porque vem o dia em que essa ira de Deus vai transbordar e ela vai despencar sobre a cabeça do ímpio. Vamos falar sobre os tipos de ira. John MacArthur diz que há vários tipos de ira de Deus. A primeira é a ira eterna. E aí eu quero que os irmãos prestem atenção no que nós estamos ensinando. A ira eterna. Jonathan Edwards, em seu livro, diz que essa ira é a ira do Todo-Poderoso, é o que diz Apocalipse. Ele diz que é uma ira infinita e ele diz que é uma ira eterna. Tem essa ira eterna. A ira também do dia do Senhor, que é chamada de escatológico, nós vimos ali, quando ele voltar, quando o Cordeiro vir, é o dia da ira do Senhor, o dia do julgamento. E tem também a ira cataclísmica. Cataclísmica vem daquela ira que é manifestada na natureza, através de terremotos, aquela ira do dia do dilúvio, aquela ira manifestada em Sodoma e Gomorra, a ira que vai ser despertada antes da vinda de Jesus Cristo. Diz a Escritura que os céus, como estrondo, desaparecerão, as estrelas parecerão cair dos céus, haverá terremoto por toda parte. Diz a Bíblia que o mar ficará agitado, os homens desmaiarão de temor e de medo. Essa é a ira cataclísmica. E tem a ira consecutiva. Essa ira, amados irmãos, é a ira da lei da semeadura. O que o homem semeia, ele colherá. Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Se Deus retribuir cada um de nós segundo as nossas obras. Certo? E também tem a ira do abandono, que é quando Deus retira suas restrições e deixa as pessoas seguirem seus próprios pecados. Um exemplo disso é o texto de Romanos, capítulo 1, 18 a 32. Abre lá para nós ver, Romanos capítulo 1, nós vamos dar a ideia dessa aí, que é muito importante. Ela está ativa agora mesmo sobre o ensino da desobediência. Deus os entregou aos seus pecados, deixou de seguir o instinto inteiro do seu coração. E feliz do homem que Deus deixa de seguir o coração dele. Olha o que diz Romanos 1, versículo 24. Alguém leu 24? Por isso Deus entregou para os homens a injustiça pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Porque esse texto está dizendo que essa entrega aí, por isso Deus os entregou, é uma manifestação da sua ira. Deus, é como se dissesse assim, Deus dissesse: vocês querem o pecado vocês terão. Mas ele vem carregado de consequência, degradação dos seus corpos entre si, desonra do corpo entre si. Verso 26. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até
as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Olha só, verso 28, professor. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovada para praticarem o que não deviam. Ok. O que Deus parece estar dizendo aqui, amados irmãos, é que esse réprobo, esse pecador, ele está entregue a si mesmo. Seus pecados e instintos não foram reprimidos. Não foram reprimidos. Quando Deus quer reprimir o pecado, ele reprime, como fez na tua vida e na minha. Ele dá um basta, e ele nos encontra, ele nos restaura. Lembra quando, cheio de fúria, Saulo que caminhava para Damasco, cheio de ódio por Cristo pela sua igreja, lembra? Eu pergunto, ele estava buscando encontrar Deus? Ele estava dizendo, de livre espontânea vontade, eu quero mudar de vida. Nada disso. Ele estava cheio de ódio por Deus. Deus o restringiu, o encontrou, e Deus o restaurou, tomado de ódio e de ira. Porém, aqui, diz que Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seus corações para a degradação de seus corpos entre si, e eles se encheram de todo tipo de pecado. Olha o verso 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, e aí continua uma lista infindável. Porque Deus deixou entregues seus pecados, isso é um sinônimo de ira, a ira do abandono. Quarto lugar, quinto lugar, porque devemos meditar sobre a ira de Deus. Estamos caminhando para a conclusão. Porque meditar sobre a ira de Deus. E aí, eu peguei alguns passos aqui de Adão. Ele diz o seguinte: primeiro, para que nossos corações fiquem devidamente impressionados com a ojeriza de Deus pelo pecado. É a primeira razão. Irmãos, se nós meditarmos sobre a ira, nós lermos sobre a ira de Deus, nós vamos perceber que Deus leva a sério o pecado. Adão Pinto vai dizer que nós facilmente tendemos a tratar o pecado como se fosse coisa sem valor, como se fosse algo banal. Então, quando nós voltamos a meditar na ira de Deus, nós percebemos que o Deus Santo, o Deus Justo, ele tem uma aversão ao pecado. Ele odeia o pecado. Ele está em revolta contra o pecado. Ele está determinado a aniquilar o pecado. Ele está determinado a destruir o pecado. E ele fará isso, banirá o pecado para sempre, destruirá e vai aniquilar da face dessa terra. Então Deus é inimigo do pecado. E aí, à medida que nós vamos lendo sobre a ira, nós podemos perceber: eu não posso fazer aquilo que ofende a Deus. Segundo lugar, para reproduzir em nossas almas o verdadeiro temor de Deus. E retém a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, o santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando o autor aos Hebreus quis trazer esse temor, esse respeito, essa reverência aos seus leitores, ele falou sobre essa temática. Deus é um fogo consumidor. Terceiro, para produzir em nossas almas levar nossas almas a fervoroso louvor a Deus por ter nos livrado da ira futura. Não é isso que diz o Evangelho? Nos livrou da ira futura. A última temática aqui que o pastor colocou foi: quem aplaca a ira? Porque nós não somos como a turma do catolicismo, que pregou uma ira que permanece sobre os homens. Não, a ira foi aplacada, e a ira é aplacada, a ira é banida, e a ira é desviada em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, à medida que nós meditamos nela, o nosso coração se enche de louvor, de gratidão, de culto a Deus, de felicidade, porque em Cristo nós fomos libertos da ira. Não há mais ira para o crente. A meditação na ira divina nos fará lembrar que Deus não é como nós, e mostrará se temos alegria na santidade de Deus e em sua justiça. Se você não consegue se alegrar na ira de Deus, não consegue se alegrar na justiça de Deus, tem algo errado em seu vida.
Porque na verdade ela gera essa gratidão. Deus sendo tão santo, Deus sendo tão justo, Deus sendo tão reto, tão zeloso por sua santidade, como Ele pôde perdoar a mim, que é um pecador. E ainda assim a Bíblia diz que Ele nos resgatou. Olha o que diz a Bíblia: jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre seus adversários fará tornar a vingança. Jubilai, alegrai-vos, Deus vai vingar. A gratidão virá ao lembrarmos quão dolorosamente a alma de Cristo padeceu, ao pensar sobre a ação de Deus, observando as iniquidades do seu povo, quando esta era pesada sobre ele. O pesado sobre ele. Ele começou a ter pavor e a angustiar-se quando a ira de Deus está prestes a ser derramada sobre ele. Sua agonia temível, terrível, seu suor de sangue, seu grande clamor e súplicas, suas reiteradas orações: se possível, passe de mim este cálice. Seu último e tremendo brado: meu Deus, por que me desamparastes? Tudo isso, amados irmãos, nos faz lembrar como é terrível a ira de Deus. Graças a Deus, Cristo expiou todos os nossos pecados quando bebeu até a última gota do cálice da ira divina no lugar do seu povo eleito. E aí devemos louvar a Deus e dar-lhe graça por toda a eternidade por tão grande livramento. Amém? Amém. Vou dar as considerações finais sobre esta ira, porque à medida que nós vamos amadurecendo, compreendendo as coisas, nós nos levamos mais a sério. Primeira consideração: devemos lembrar que a ira condenatória está ligada à lei e à santidade de Deus. Todo aquele que está em pecado deve ser confrontado com a realidade de que está debaixo da ira divina e ser conduzido a fugir da ira vindoura. Precisamos fazer isso como pregadores, como evangelistas, advertir os homens de que eles estão debaixo da ira de Deus e devem fugir. Se queremos que os pecadores realmente se convertam a Cristo de seus pecados, devemos falar-lhes da real natureza do pecado e de suas consequências eternas, são eternas. E para isso devemos seguir como o apóstolo, demonstrando que a ira de Deus é revelada dos céus contra todos que são pecadores desobedientes. É a primeira coisa. Em segundo lugar, precisamos saber para que é destinada a ira divina. E agora eu chamo sua atenção para isso. Ela não é para os que estão em Cristo Jesus. O que Romanos 8:1 diz? Você acredita nisso mesmo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que diz o verso 33? Ele diz: quem nos condenará? Se é Cristo quem morreu, e que antes ressuscitou e está sentado à direita de Deus e intercede por vós? Nós temos um advogado, amados irmãos, que morreu na cruz do Calvário por nós, fez uma expiação eterna, de uma vez por toda e para sempre. E isso é tão eficaz, tão eficiente, que nenhuma condenação e nenhuma acusação é válida diante do tribunal de Deus. Então, continuemos. Deus não é irado com os seus filhos, um Deus irado. Frank Ferreira e Alan White dizem que os que rejeitaram o Evangelho devem assim entender Deus, pois o dia chegará quando a plenitude de sua ira e vingança contra o pecado será derramada sobre eles, sem misericórdia. Deus é o Deus da ira quando trata dos reprovados. Para nós, porém, que somos salvos por sua graça, toda a ira de Deus foi derramada em Cristo e expiada por seu sacrifício na cruz. Você ouviu isso? Toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. E se Cristo satisfaz a ira de Deus contra nós, nada restou para que fosse lançado sobre nós agora. Aleluia, louvado seja Deus. A expiação de Cristo é suficiente. O crente está livre de culpa, está livre de condenação. Amém? Amém. Se nós pregarmos uma ira, ou que sobra alguma ira para o crente, ele nunca vai viver em paz. Ele nunca vai ter alegria. Ele nunca vai ter felicidade. Porque ele sempre vai ter que dizer: meu Deus, eu preciso orar pelo menos 3 horas por dia para que eu possa satisfazer a ira de Deus, ou deixar Deus contente. Ou então fazer como aquele irmão: meu Deus, eu não li meu capítulo ontem, eu já vou ler 3.
diante de Deus, porque não conheceu a graça restauradora, a graça perdoadora, a graça gratuita, a graça imerecível, a graça que é um dom, a graça que é um presente. Ele não conheceu, ele não sabe como ser salvo. Toda criatura, seja ela quem for, o assassino em série, o homem imoral, o homem aparentemente reto lá fora, o religioso, o homossexual, seja quem for, eles são salvos na mesma base, eles são salvos tão somente pela graça e a misericórdia de Deus. Está certo? Está certo, Deus? O Deus que salva um homem que anda bem arrumadinho, cabelo social bem cortado, que paga o que deve, é o mesmo que salva a prostituta mais fedorenta da cidade. É o mesmo. É isso aí. E aí, meus amados irmãos, esse Deus despeja da sua graça sobre vasos da ira, que era muito vasos da ira. Em terceiro lugar, devemos ter muito cuidado para não abusar desse tema tão sério e grave que é a ira divina. Estou aprendendo isso ultimamente. Finalmente, podemos pregar sobre a ira por raiva, e como fazia um católico medieval, com raiva e de maneira hostil, com a intenção de amedrontar os incrédulos, ou até mesmo os crentes, para tirar proveito disso. Tirar algumas moedinhas. Eles faziam, aterrorizavam eles para construir templos, angariar fundos, ou alguns fazem até mesmo por outros propósitos, mas é um propósito errado. Mas se assim o fizermos, incorreremos em legalismo e teremos uma igreja doente. Então vamos prosseguir. Franco Ferreira e Alan White concluem: para promover uma vida espiritual saudável e a santidade verdadeira, precisamos colocar em prática as implicações dessa verdade que nós acabamos de dizer. Eles dizem: devemos entender que existe uma diferença importante entre a ira de Deus, que provoca a punição dos reprovados, e o amor de Deus, que é a razão da disciplina divina na vida do cristão. Em nossa pregação, devemos enfatizar essa distinção, como se vê na tabela abaixo. Isso aqui são os teólogos que Franco Ferreira e Alan White que estão dizendo. Olha o que ele diz, olha para essa tabela: punição versus disciplina. Do lado esquerdo nós temos punição. Fonte da punição é o quê? Propósito da punição. Propósito aí embaixo. Resultado social da punição de Deus. Afastamento de Deus. Resultado pessoal de Deus, da ira. Culpa. Destinatário. Incrédulos. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso aqui. Meu Deus do céu, como eu sabia tão pouco. Né? E aí averiguei em textos que verdadeiramente os teólogos estão certos. Disciplina de Deus. Qual é a fonte? Amor de Deus. Deus odeia seus filhos? Sim ou não? Não. E quando Deus castiga os filhos, Ele está a odiar: eu vou esmagar, vou acabar contigo agora, infeliz. É assim? Não. Ele faz amor. Qual é o propósito da disciplina de Deus? É para isso que Deus nos disciplina. Lembra que Deus tratou com severidade algumas questões do Novo Testamento? Ele disse para vocês não serem condenados com... Então Deus não estava condenando. Deus estava julgando. E julgamento e condenação na Bíblia não tem diferença. Certo? Então, vamos lá. Qual é o resultado social da disciplina de Deus? Reconciliação. Totalmente diferente do tratamento dele com os ímpios. Reconciliação, restauração. Qual é o resultado pessoal? Comportamento justo. Quando Deus trata com o nosso pecado, com a disciplina dolorosa, que é juízo e julgamento de Deus sobre os seus servos, ele diz juízo e julgamento. E Deus está disciplinando nesse sentido. Qual é o destinatário? Filhos de Deus. Ficou claro, mais irmãos, que nós estamos falando sobre isso? Você distinguiu que a ira de Deus, essa cólera de Deus em relação aos pecadores, ela é destinada aos pecadores que estão perdidos, que rejeitam definitivamente o Evangelho. Bem, que ele rejeite por um tempo, agora ele já está debaixo da ira de Deus, mas não é uma ira definitiva. Ela pode ser aplacada na cruz de Cristo, ou foi aplacada pelos seus eleitos, aos seus eleitos.
Terminando, mas o juízo de Deus sobre o seu povo, olha só, mesmo o juízo de Deus sobre o seu povo, no Velho e no Novo Testamento são disciplina e amor, cujo propósito é correção, visando a reconciliação dos seus filhos. E aí eu coloquei textos no Novo Testamento, você vai ver Deus julgando, você vai ver Deus punindo o seu povo, pegando o gancho da palavra castigo e disciplina, mas elas são disciplina e amor. Vamos ver em Hebreus, para que você não saia daqui questionando. Hebreus capítulo 12. Talvez você possa pensar, não, Deus realmente julga o seu povo. Então vamos olhar a base dele, se é assim que Deus trata seus filhos. É bom aprender isso, porque eu creio que pode vir em paz. Mesmo quando ele pecar, ele sabe que vai ser tratado, e às vezes de maneira dolorosa, Deus vai tratar com o seu pecado. Deus vai disciplinar, porque Deus é um Deus santo e amoroso, mas ele vai fazer isso para corrigir. Ele vai fazer isso para restaurar. Lembra daquele homem lá que Paulo entregou a Satanás? Ele disse para quê? Para quê? Dois propósitos. Seu corpo seja destruído e seja salvo no dia do Senhor. Deus pode matar um crente, eliminá-lo agora, para salvar a sua alma, mas não para condenar. Lembra lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Deus disse: alguns já morreram e outros estão doentes. Deus estava julgando eles para não ser condenados por mim. Agora é assim, o cara faz, eu estou tranquilo demais, Deus não me julga condenatoriamente, Deus somente me disciplina. Você está vendo a disciplina de Deus? É algo sério isso. A vida de um homem pode ser inteiramente travada, ele pode entrar em aflições tremendas, em angústia lacinante e inexplicável, se ele brincar com o pecado. Deus é justo e Deus é amoroso. Olha o que ele diz. Hebreus 12, verso 5. Alguém leu 5? Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala com os filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Como é que ele chama? Filho meu. Ele é disciplinado pelo Senhor e ele é repreendido. Verso 6. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita. Ele castiga, ele corrige a quem ele ama. Próximo verso. Para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há teu pai na família. Versos 8. Outra pessoa. Vamos? Mas se estiver sem correção, e que todos têm tornado participantes aos seus qualidades. Vem de novo. Verso 8. Mais alto. Mas se estiver sem correção, que todos se têm tornado participantes, logo seus bastardos não filhos. 9. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo não nos sujeitamos muito mais ao Pai do Espírito, e assim viveremos. Nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos das suas santidades. Próximo. Nenhuma disciplina perece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz o fruto pacífico que era vencido necessitado. E próximo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ficou claro que Deus faz distinção entre os que servem a Ele e os que não servem a Ele. Ficou claro, meus irmãos? Deus vai julgar os ímpios. Deus vai se vingar daqueles que morrem nos seus pecados, com o coração endurecido e que rejeitam o Evangelho. Em 2 Tessalonicenses 1, versículo 8, nós lemos que ele vai julgar aqueles que não conhecem a Deus e não creem no Evangelho. Ele vai julgar.
Mas quanto aos seus filhos, aqui há uma base e muitas outras, Deus vai tratá-los com amor para discipliná-los, castigá-los, corrigi-los, repreendê-los para restauração e para que ele se torne participante do quê? Da sua santidade. Por fim, eu quero ler o último versículo que está aí, que é muito apropriado na preparação para o que vai ser pregado depois pelo último irmão, que é o que aplaca aí. Diz assim o texto do Salmo 2:12: Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois um instante acende-se a sua ira, como são felizes todos que nele se refugiam. Jesus, o Filho de Deus, é o refúgio, a rocha onde nos escondemos. Nele os raios e tempestades da ira de Deus são aplacados e desviados para sempre. Amém? Não há nenhuma morte mais para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não há mais nenhuma condenação. Não há mais nenhuma censura. Não há mais nenhuma condenação. No tribunal de Deus, o crente foi absoluta e completamente perdoado. Ele foi completamente justificado, completamente aceito. Ele tem livre acesso ao Pai. É por isso que a Escritura diz: cheguemos-nos com confiança ao trono da sua graça. Nós podemos ir agora à presença de Deus, porque Cristo tomou toda a ira, Cristo levou todo o pecado, carregou toda a condenação, e nós fomos completa e perfeitamente perdoados, libertados, lavados. Não há mais culpa real diante do tribunal de Deus. No entanto, nós lidamos com culpa. No entanto, nós lidamos com pecado. Agora, porque nós não entendemos o aspecto que Deus fala, nós estamos falando no sentido legal, no sentido do tribunal de Deus. No tribunal de Deus, Deus apagou, não tem mais culpa. A lei de Deus não pode mais nos acusar. Não há mais nenhuma acusação válida dentro do tribunal de Deus. Por mais que eu possa pecar ou errar, isso não é mais contabilizado no tribunal de Deus. Porque diz a Bíblia que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Essa é a grande questão. Por isso é que Lutero dizia: eu sou Jesus, eu sou o teu pecado e tu és a minha justiça. Vamos orar para o nosso Deus. Espero que você tenha feito essa diferença, né? Possa voltar para casa com consciência de que a Bíblia é um livro que nos faz seríssima advertência sobre a ira de Deus. Que você também tenha certeza que esse Deus de infinita graça, de infinito amor, está irado com a rebelião do mundo. Ele vai se livrar. Precisamos correr para Cristo. O homem precisa correr para Cristo Jesus, onde seus pecados são expiados e sua culpa é emitida. Deus nosso Pai, nós celebramos a tua fidelidade nessa manhã. E nós celebramos a glória do teu nome. Nós exaltamos o Senhor em santidade. Nós exaltamos o Senhor pela tua justiça, pela tua equidade, que é a aplicação dessa retidão. Nós louvamos o Senhor pela tua justa e perfeita ira. Mas através dela o Senhor manifestará o teu poder por toda a eternidade, ao vingar o inimigo lá no inferno. Por meio da tua ira, o Senhor vai revelar o teu braço forte. O Senhor vai revelar o universo, que tu é tanto Deus de misericórdia e amor, quanto é um Deus de retidão e de graça. Que é um Deus que ama perfeitamente os teus eleitos, os teus filhos. E é um Deus que vai despejar a tua ira sobre os rebeldes, sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho, que permaneceram surdos, que permaneceram rebeldes, que permaneceram desobedientes. Sobre eles, diz a tua palavra, arderá a ira de Deus. Por isso nós queremos te render graças por Cristo, o nosso refúgio, por Cristo que desviou a ira de sobre nós, a ira merecida, a ira da qual nós éramos dignos. Diz a tua palavra que Cristo absorveu, ele bebeu todo o cálice. Nele nós temos pleno perdão. Em Cristo Jesus nós somos livres de toda a culpa perante o Pai. Em Cristo Jesus nós somos lavados, nós somos purificados, redimidos e somos aceitos como filhos. Nos tornamos herdeiros de Deus, pois dentro de Cristo Jesus somos então chamados a te adorar e te servir em santo temor, andar em pureza, andar em santidade, nos afastar do pecado e viver uma vida como a vida do Filho de Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem,